Estamos de volta com o Multiverso, seu multiverso. Gica Tskoski, Fernando Choque. Gica e Choque no multiverso. Eu gosto de usar essa. Tu sabes que nome bonito. Galera, tu sabes que pegou, né? Gica e Choque é a otimista em pessoa e o pessimista. É isso aí, eu digo. É isso aí, eu falei isso ontem. A gente tem isso que a gente se completa nisso, né? Mas tem energia lá em cima, eu jogo pra baixo e alguém vem aqui pra equilibrar. Alecoga. Claro, aí a gente trouxe o pessoal oriental aí pra equilibrar bem essa nossa discussão Alecoga, Gica, que inclusive eu chamo de professora, né? Ela é uma professora, ela é fantástica. A professora Lê. Eu tô vivenciando agora um momento nostálgico aqui, né? Porque por muitos anos ela esteve comigo aqui nesses microfones e hoje está aqui. Alecoga, agora boa tarde especial. Boa tarde, pra você. Meu Deus, agora depois de 5, 6 anos, né, Gica? Exatamente. Eu nem mal falava no microfone. Ela começou aqui, Comecei aqui, você que confiou e apostou, né? E virou essa pessoa que é uma referência hoje em termos de redes sociais, internet. Eu digo que tudo que eu aprendi, assim, a me proteger foram nas nossas entrevistas, né, quando a gente tinha o quadro Conectados, e você é muito estudiosa, tá sempre à frente, e hoje, né, a gente separou para discutir aqui o assunto inteligência artificial, Ale. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque já é uma realidade, né, Gica? Eu acho que tem muita coisa da tecnologia, da internet que não pegou nas nossas vidas. Eu gosto de dizer que, por exemplo, o metaverso, vou confundir com o multiverso aqui. O metaverso veio aquela coisa de mas ninguém entendeu o que era, ninguém sabia como isso ia afetar no cotidiano. Então assim, não parecia muito perto. Só que a inteligência artificial, quando ela chegou... Como as NFTs também, né? Exatamente, NFT, blockchain, criptomoeda, ficou muito preso num nicho. E aí a inteligência artificial ela ficou muito acessível pra gente. A gente conseguiu inserir no nosso cotidiano. Então acho que por isso que gerou toda esse monte de informação boa e ruim, como tudo, né? Que a gente tem hoje, mas que é super importante a gente discutir, porque daqui é só pra frente. Pois é, e é por isso que a gente traz esse assunto para tornar você, ouvinte, uma pessoa que entenda, que esteja aberto a receber essas informações de forma certa, e a gente tem que tratar de forma natural, porque como a Lê falou, é realidade, né? A inteligência artificial existe há muito tempo. É assim, o Netflix, o Spotify, tudo que a gente usa, o que o algoritmo escolhe, ela foi escolhido pra você, Gica. A inteligência artificial, né? Quando a gente tá escrevendo e-mail, o Google vai lá e completa pra gente, é inteligência artificial. Quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp pra um serviço aqui da região, e aí vem o robozinho, 1, 2, 3, 4, é inteligência artificial. É bom a gente exemplificar, né, Choque? O computador, ele é via inteligência artificial? Não, o computador não exatamente, mas muitos sistemas que utilizam a nuvem, né? Ou seja, o que é inteligência artificial? Ela aprende desde que você coloque dados para ela, então ela vai aprendendo com aqueles dados que você vai colocando, ou conforme você vai utilizando, ela vai aprendendo. O ChatGPT, que é o mais famoso. O que acontece? Quanto mais eu dou informação para ele, quanto mais eu uso ele, mais ele aprende como eu quero que ele me responda. Né? Então, se eu só colocar lá, me diga 10 palavras que começam com a letra X, ele vai falar. Mas me diga 10 palavras que começam com a letra X, que tem uma sonoridade tal, que sejam feitas assim, ele vai me dar mais específico. E aí eu já puxo o gancho. Ela não vai roubar o emprego de ninguém, porque você ainda vai precisar saber falar e saber pedir. Se você não sabe pedir, se você não sabe falar, ela não vai te devolver. Mas, por exemplo... Essas inteligências artificiais, a gente vai focar, acho, a nossa conversa hoje nessa inteligência artificial de criação, né? Não é inteligência artificial de busca. Porque, por exemplo, eu uso o Google Fotos. No Google Fotos eu vou lá e digito assim, vermelho. Ele me dá todas as fotos que tem um elemento vermelho no meio. Ele sabe identificar. Se eu coloco praia, ele me dá as minhas fotos no litoral. Sim. Então ele tem isso. Além de ver o cenário da foto, ele consegue identificar onde essa foto foi feita. Então, a inteligência artificial está na nossa vida há muito tempo. A polêmica veio por causa dessa inteligência artificial de criação. Não só o ChatGPT, mas numa escala um pouco menor, começou antes já com o Midjourney, que era quando os artistas estavam dizendo, mas então quer dizer que agora o cara que sabe escrever um prompt, ele vai ser chamado de artista. E eu sigo aí no Instagram umas 20 páginas, iArts, que os caras gerando imagens
por inteligência artificial. Não só na imagem, né, Gica e Choque, mas na música. Ontem, acho, o Paul McCartney, ele, né, revelou que vai lançar uma música com a inteligência artificial da voz do John capturada. Eu tenho essa matéria aqui. Está na 92 Pop Rock no site. Está no site da 92. Inclusive, tem até uma curiosidade, teve um artista que ele fez uma música, agora eu não vou lembrar quais são, ele pegou vozes de artistas famosos, criou uma música, jogou no Spotify e ela ficou em segundo mais acessada. A gente leu essa semana também a voz do Axl Rose também. E em vários artistas aí consagrados do rock com a voz do Axl. Tem um canal no YouTube, né, que já está especializado nisso. Tenho até aqui o nome do canal, já vejo aqui rapidinho. O nome do canal é Zoyer. E ele coloca o Axl Rose, ele já tem aqui, ó, o Axl Rose cantando Love Hurts, do Nazaré, Fall to Pieces, do Velvet Revolver, Iris, do Google Doll, Sabbath Bloody Sabbath, do Black Sabbath, entre outras. E a gente também tem as nacionais, né? Tem aí uma galera que conseguiu colocar o Michael Jackson cantando Zona de Perigo, do Léo Santana. Eu nem sei o que é. É o hit do... Também não. Foi o hit do carnaval. Mas aí dentro desse assunto, o ouvinte deve pensar, né? Eu tô pensando assim também. Tá, mas daí não tem um conflito aí, daqui a pouco tu tá invadindo uma arte de alguém e propagando algo que possa ser seu, mas que não é. E aí, isso é um tipo de discussão, né? Muito válida aqui, complementa, né, o que o Choque tava falando ali do Midjourney, pra quem não sabe, nunca ouviu falar, é o ChatGPT de imagens. Então eu vou lá e digito pra ele, me gera uma imagem de uma praia com um cachorro e uma criança. Ele me devolve. Só que de onde ele pega essas imagens? Ele pega de outras imagens. Então, ou seja, alguém criou aquilo e essa que é a discussão. Então, peraí, mas esse cachorro fui eu que desenhei? Ah, mas essa praia fui eu que desenhei? E aí forma uma só. Então essa é a discussão, como no de texto também, né, que como o Choque falou, a gente vai falar muito aqui da inteligência artificial generativa, que é que, né, a gente precisa dar inputs, né, prompts para ela criar as coisas pra gente, e de onde ela pega? Das coisas que já foram criadas. Então eu já fiz vários testes no ChatGPT, onde eu pedi textos, e ele parecia, não sei se na época de vocês, aquele criador de Lero Lero. Porque se você não sabe sobre o assunto, você vai falar assim, beleza, tem um texto aqui. Mas se você sabe um pouco sobre o assunto, você fala assim, mas peraí, o que ele tá falando aqui não faz muito sentido. É porque ele parece ser muito inteligente quando a gente tá falando sobre um assunto que a gente não domina tanto. Quando eu peço, eu já usei isso como exemplo, eu pedi para ele escrever para mim uma introdução para um TCC da engenharia elétrica de uma faculdade, disse o nome da faculdade e tudo, e falei sobre geração de energia solar para comunidades carentes. E ele me deu. Com dados, eu pedi para ele me dar dados, tudo. E eu me impressionei com aquilo. Mas quando eu peço para ele falar sobre um assunto que eu domino, teologia, por exemplo, eu tenho uma formação em teologia. Eu vou lá e digo, escreva para mim um texto baseado na teologia reformada sobre tal assunto. Ele gera pra mim, eu digo, não é bem isso aqui. Exatamente, por isso que a gente precisa da inteligência orgânica, né? Porque senão a gente não vai conseguir conversar com a artificial. Mas daí agora eu vou botar uma digamos assim, uma pimenta aqui na conversa. Elon Musk, eu falo do Elon Musk porque ele é sempre polêmico e sim com as suas falas. Elon Musk deu uma declaração recentemente que diz que ele é muito preocupado com a inteligência artificial, isso que ele é uma pessoa do meio, enfim, ele é um empresário, um grande empresário, dono do Twitter, enfim. E ele preocupado, dizendo que isso vai acabar com o mundo, algo do tipo. E eu quero te perguntar o seguinte, Alice, essa inteligência artificial, ela vai aprendendo de acordo com as nossas buscas, com o nosso gatilho. A inteligência artificial, um dia, ela não vai criar inteligência própria? É exatamente isso que ele quis dizer com essa declaração. Inclusive, antes da gente ter essa febre de ChatGPT, teve um engenheiro do Google que pediu demissão, falando que ele trabalhava num projeto e li uma entrevista sobre isso. Exato, ele falou, cara, eu não quero mais trabalhar num negócio que pode se virar contra mim. Então, assim, o que acontece é que eu vou fazer um paralelo aqui que é igual em outras áreas. Tem coisas que a gente vai ajustando a roda do carro com ele andando. Por mais que se estude, por mais que se saiba de inteligência artificial, as coisas estão acontecendo e pode ser que elas percam o controle, como a gente vê na ficção, né? O robô tomou conta, tomou vida. Não é que toma a vida, mas assim, pode acontecer. Tem vários filmes. O próprio Eu, Robô, né? Tem as diretrizes do Asimov, né? Que é, tem vários, né? Quais são as diretrizes do Asimov? É não danificar a própria vida, não fazer nada contra outro e sempre obedecer um ser humano. Mas eu gosto de trazer um exemplo daquele filme Her, não sei se vocês já assistiram. Ainda não assisti. Que o cara, ele se apaixona pela Siri, né? Pela assistente virtual
virtual do celular dele. Tá. Porque no filme ela realmente tem uma personalidade. Quanto mais ele conversa com ela, mais ele aprende. E a gente não precisa ir longe. Tem umas notícias bizarras, principalmente vou ter que falar aqui dos japoneses, dos orientais, que eles casam com assistente virtual, casam com hologramas, porque tem isso. E eu acho que é uma linha tênue que a gente tem que ter assim, ó. Pode ser que um dia a gente pergunte pra inteligência artificial, você está triste? E ela vai falar, sim, estou. Mas aí que tá, ela tá falando porque ela pegou isso de um banco de dados, ela aprendeu que quando alguém pergunta você está triste, ela tem que responder, ou é um sentimento? Ou será que ela sintetizou o que é tristeza? Agora, eu Exato, lembrei, né? você falou de filme, eu lembrei do Interestelar, que eu já assisti 50 vezes. É muito bom. Aquele robô, 50, gente, no mínimo. e tem aquele robô que você programa, né, o humor, né, daí quantos por cento de alegria, quantos por cento de sarcasmo, mais ou menos isso. Seria mais ou menos, porque ela vai aprendendo. Tanto que você usa, né? Mas de qualquer forma, Ale, é algo que tem que ser. A gente tá muito contemporâneo a tudo, né? Quanto tempo? Só porque hoje é tudo muito rápido, não dá tempo nem de a gente assimilar, estudar, né? Gerações poderem estar aptas a isso, né? O pessoal ainda não tem nem maturidade virtual, vai começar a entender a inteligência artificial. Mas eu acho que daqui pra frente, Gica, por exemplo, hoje, quando a gente vai estudar determinadas áreas, a gente tem lá, né? O que foi estudado lá atrás ainda serve, né? Você pega um estudo de 1920, de 30, dependendo da área, aquilo ainda a gente ainda consegue se basear, né? E ter. Agora hoje, nem quem estuda na área dá tempo de escrever algo. Porque o tempo que você demora para escrever um artigo sobre isso já desatualizou, já tá em outra versão, já tá funcionando diferente. Eu mesma sofro disso. Eu fiz um curso de ChatGPT para publicidade. E o professor, na aula, ele começa a aula dizendo assim, gente, eu tô dando uma aula falando sobre o que se sabe sobre inteligência artificial até o dia, sei lá, hoje, 15 de junho, às 17h27. Porque amanhã, daqui um minuto. Não, e durante a aula, ele botou um PowerPoint lá, um slide, e num slide tinha um modelo de algo que ele queria que a gente fizesse. Quando o pessoal foi fazer, disse, professor, isso não dá certo. Aí ele disse assim, não, como não dá certo? Ele foi abrindo o computador dele e ele falou, já mudou. Já é outra coisa. Sobre essas inteligências artificiais também, tu já viu a do Photoshop? Já, é animal. Cara, já viu a do Photoshop, Gica? A do Photoshop é assim, ó. Tu vai lá e tu pega uma imagem e tu risca uma estrada. E tu diz assim, eu quero que essa estrada não tenha buracos. E ele tapa todos os buracos da estrada. Ou tu seleciona uma estrada de chão e diz assim, eu quero que essa estrada seja asfaltada. A gente fez alguns testes. Antes a gente fazia na mão, né? E agora ele faz pra gente. Isso é bom. Eu já tive a oportunidade de testar. E a gente fez isso. A gente pegou uma pessoa, selecionava e dizia assim, cabelo loiro. Não precisa nem dar muita informação. Ele sabe que é cabelo, ele sabe que é loiro, ele faz. Não precisa. O Midjourney ele já é mais. Precisa dizer, crie um cabelo ele é mais loiro específico, na cabeça do personagem, não sei o quê. E ali não, é só de cabelo loiro. E ele mesmo já transformou a Koga numa loira. E tem também aquele outro que ele complementa cenários, né? Então você tem uma foto aqui só do microfone, a inteligência artificial, ela deduz o que teria em volta naquela foto, ela complementa aquele cenário. Fizeram isso com memes, né? Pegaram aquele meme do cara chorrindo, pegaram o meme Pegaram capas de discos gatinho, também, né? E ele foi reconstruindo tudo. Então assim, Gica, até pegando o gancho do que você falou, é ótimo, mas é péssimo para quem tem que aprender. Porque, por exemplo, eu faço uma comparação do carro manual e o carro automático. O carro automático é ótimo. Eu não dirijo, mas se eu dirigisse, eu só queria ter o automático. Sim. Porque assim, se já inventaram uma tecnologia para melhorar algo, só que se acontece uma emergência, eu preciso pegar um carro manual. O que eu faço? Então as novas gerações, elas vão nascer já, igual o Choque falou, que eu quero um cabelo loiro. O que eu mais escuto quem tem filho, meu filho não sabe digitar, mas ele sabe pedir pra Alexa, ele sabe pedir pra Siri, ele entende que o microfone YouTube e galinha pintadinha. Sim. E aí daqui a pouco ele não aprende a digitar, não aprende a escrever. A minha filha tem 1 ano e ela já sabe avançar o vídeo no YouTube. Quando ela não tá gostando do vídeo, ela pega o celular, ela bate mas e já passa pro próximo. Mas daí a gente vai até pra uma outra discussão, que é um outro debate, porque a gente sabe que hoje em dia até os pais não são preparados pra isso e vão deixando, né? Aí a escola vai lá também, a criançada já não sabe escrever mais direito, porque não escreve mais, né? Não escreve. Não, mas não vamos longe. Eu tenho 34 anos e a minha caligrafia é terrível. Mas o choque é o choque. Porque eu não pratico isso, eu realmente não escrevo.
Eu brinquei aqui esses tempos, eu era o PEC aqui na rádio e eu dizia que a maior aflição pra mim era ter que assinar contrato, porque eu tinha que escrever à mão. Eu adoro. Mas assim, você nunca escreveu um cheque na vida e ficou com medo de errar o valor? Meu roteiro tá todo escrito à mão aqui, porque eu sou muito raiz. Ô, Ale, mas aí a gente tá vivendo... Pois é, mas daí essa geração nova que tá crescendo aí, vai ficar assim. E quem é que vai fazer esse povo aprender todo? Olha, é um desafio. É um desafio, porque assim, a gente tem pais hoje, jovens, que já são da geração digital, que não sabem o analógico. A gente tem pais da nossa geração, que nós somos a última geração que entende o que é o digital e o que é viver offline. Então, assim, a gente tem um conflito de gerações que há muito tempo não se via, porque antes era muito determinado, né? Os velhos eram muito velhos, os jovens eram muito jovens, hoje não, hoje tá tudo misturado. Então, as gerações estão se encontrando no mercado de trabalho também. Então, hoje você pega, geralmente, cargos que estão muito acima, né? Cargos de gerência, de liderança, com pessoas mais velhas, resistentes à tecnologia, com pessoas novas chegando com gás todo, falando, meu Deus, mas você ainda perde tempo fazendo isso, tem a ferramenta que faz isso. Sim. Então, gera conflito, esse conflito geracional, ele não é só na escola, em casa, é no trabalho, e eu acho que é muita conversa, é muito desafio pra gente tentar achar um caminho saudável, né? Com certeza, porque daí é muita informação. A gente tá falando da IA, né, aquela que a gente cria, né, tem outras que são de busca, tem aquelas que nos cercam nas redes sociais, que vão criando as nossas bolhas, as famosas bolhas. E é preocupante demais também. Até hoje, né, Lê? A gente já conversou isso há 6 anos. E a bolha tá ali. Isso piora. Como sair da bolha? Como sair da bolha, né? É um perigo e também é um outro assunto pra gente Tem a dúvida como sair da bolha e como ficar na bolha também, né? Porque a gente tá tentando sair da bolha há muito tempo, mas parece que a bolha tá aumentando. Então talvez a tendência não seja mais sair da bolha, mas como agir de forma saudável e ética dentro da bolha. Também. Quem é que vai ganhar dinheiro com o ChatGPT? Quem é que vai ganhar dinheiro com o Midjourney? Essa pergunta que eu queria fazer. Quem é que vai ser honrado, remunerado por isso, né? Então, assim, nosso ouvinte já tá entendendo um pouco o que é, pra discutir, pra ir atrás, pra acabar com o preconceito, mas também utilizar da forma correta. Quem é que detém hoje? Hoje são empresas privadas, né? Hoje essas ferramentas que a gente citou aqui são empresas privadas, inclusive o Google vai lançar o Bard, que é o ChatGPT dele, já está em funcionamento nos Estados Unidos, em breve chega no Brasil e vai revolucionar, porque imagina quantas pessoas não são usuárias de produtos do Google. Então ele vai implementar isso dentro dos documentos, dentro do e-mail, dentro de ferramentas que a gente já utiliza. Agora imagina essa proporção quando o Zuckerberg conseguir lançar o produto dele. Porque são produtos, a gente usa os produtos do Zuckerberg o tempo todo, WhatsApp, Instagram. Eles nos dominam. Então quem vai ganhar dinheiro hoje em dia? As empresas privadas. Mas existe a chance do Fernando Choque, um cara, um CPF, não é um CNPJ, em Criciúma, dominar isso e acabar revertendo isso a seu favor, né? Mas é como você citou, você comprou o curso de alguém que estava dando curso de ChatGPT para publicitário. Ele tá ganhando, de certa forma, ele tá ganhando dinheiro com isso, não com a tecnologia em si. Ensinou também a galera ali mas você fica refém, né? Refém de algo que a gente não consegue ver, tá longe. E daí tem a questão, é uma empresa privada, quer dizer, não tem regulamentação. Até existe uma certa regulamentação, mas não existe, né? Aí entra até naquela discussão da PL, de quem tem que se responsabilizar por conteúdo, negócio de direito autoral. Então, assim, isso tudo tá borbulhando. São tantas facetas. Aqui a gente tá falando da superfície da superfície, mas se a gente quiser aprofundar pro lado ético, a gente vai para um caminho. Se a gente quiser aprofundar pro lado dos criadores, a gente vai para outro caminho, dos mercados de trabalho, dos filhos. Então, assim, não tem, como eu falei, não tem mais como fugir. Nesse caso, Gica, eu sou otimista. Nas inteligências artificiais, encontramos um ponto. Sabe por quê? Porque eu digo assim, a gente também foi refém do e-mail quando ele substituiu a carta que o correio entregava, o telegrama. Eu também fui refém do WhatsApp quando ninguém mais mandava SMS. Então eu precisei entrar nisso. Eu lembro que eu conheço uma pessoa que não tinha WhatsApp até 2 anos, 3 anos atrás, começou a usar por causa de uma obrigação do cargo que ela ocupou. Disseram, não, vai ter que ter, porque eu não vou ficar mandando SMS só porque o bonito aí não tá querendo usar. Então, assim, ainda tem essa galera que tá querendo... querendo ou não, a gente vai ficar refém de quem detém a tecnologia. Mas sabe o que eu acho que tem um ponto aí, Choque? Porque o e-mail, essas tecnologias que a gente tem anteriormente, elas eram muito pré-determinadas a função delas. Você vai substituir a carta, você vai fazer isso. A inteligência artificial, ela tá meio que... Eu posso usar pra qualquer coisa. E aí eu acho que é igual às redes sociais. O quanto tempo a gente faz discussões sobre redes sociais, e até hoje a gente tem uma faculdade
cidade, a gente não tem um sindicato, a gente não tem regulamentação específica. Não. Imagina para inteligência artificial. Exatamente. E tá tudo muito rápido. Exato. E a gente tá aqui no multiverso discutindo, Estamos né? literalmente no multiverso. E o multiverso, o objetivo é esse mesmo, né? Tu me conheces bem, tu sabe bem. E não só a gente tá discutindo isso, como também a gente tem aqui algumas interações de ouvintes. Vamos lá. Hoje vai ficar comigo aqui, ó. O Cris Paraquedista mandou mensagem dizendo que tá ligado aqui no multiverso, mandou a foto do rádio do carro dele. Opa! A gente tem também aqui, ó, um ouvinte que tem informado a gente já há algum tempo, o Alan, diz que deu uma parada na chuva lá em Nova Veneza, mas já voltou. Então, a informação aí pra quem tá se dirigindo aí pra a festa da gastronomia, da gastronomia típica começa hoje. verdade. Ó, o delícia. Dito Feltrin, eu vou guardar esse aqui porque é um abraço pro próximo entrevistado. E nós também temos o Messias. O Messias diz o seguinte, uma mensagem um pouquinho mais longa, ele diz assim, ó: o problema é que os pais deixam a mídia decidir o que é melhor pro filho. Deixa o filho passar dificuldade. E ele faz a pergunta: seu filho ganha tudo o que quer ou ganha aquilo que merece? Então, talvez essa ideia aí da gente tecnologizar os filhos muito cedo, né? Aí mas a gente entra aí numa conversa quem foi que longa. mandou? O Messias? Foi o Messias. Ô, Ale, o problema concordo, a gente tem que ter o equilíbrio, mas os próprios pais não sabem qual é esse equilíbrio. E o isolamento social, ele potencializou uma situação, ele acelerou de uma forma exacerbada, assim, muito a introdução das crianças, dos jovens no mundo digital. É porque o discurso ficou contraditório, né, Gica? Você não pode usar a tela, mas você tem que usar a tela para estudar. Né? Mas a escola te obriga a estar na tela. Tá na tela. Onde é que eles interagiam? Com os amiguinhos. Nos metaversos. Uhum. Porque para as pessoas o metaverso está tão perto da gente. Por exemplo, um jogo de videogame, né? Vamos lá, um Fortnite. Eu, durante o isolamento social, assisti show com os meus filhos ao vivo de artistas dentro desse metaverso, né? Então, foi ali que eu comecei a entender o metaverso, né? E que as pessoas acham, como é que todo mundo vai viver dentro de... Assim. E nessa época, as crianças, elas brincavam ali, gente. Sim, era a forma de socializar deles, durante né? Um ano com os filhos no apartamento, onde é que eles brincavam? Dentro na tela. De metaversos. Então, assim, é complicado, mas puxando o gancho do Messias, eu acho que um ponto a tecnologia, ela tem que ser inserida, ela tem que fazer parte, mas o maior erro que eu vejo são pais e mães terceirizando a educação ou o entretenimento com a tecnologia, com as telas. Exatamente, ela tem que vir pro bem, como a inteligência artificial não também. como uma babá ou não como uma chupeta, uma solução pra criança ficar quieta, né? Tem que cuidar do que ela tá vendo lá também, né? Porque se ela tá muito quietinha, o que tá entretendo muito a minha criança a ponto dela não querer se largar desse celular? Outro tema, né? Outro tema. Ale, foi um prazer. Igualmente, passou muito rápido. Obrigada, tá? Venha sempre. Com certeza. Eu tô fazendo esse pedido em público aqui. Não, vou. Porque tu és fundamental para nos atualizar aí nessas novidades da tecnologia, né, Choque? Contem sempre comigo. Vou querer trazer a professora mais vezes aqui, né? A professora, que honra. Universitária, especialista em redes sociais, a japa mais criciumense, São Paulo, mas é daqui. Já tô 10 anos esse ano aqui, ó. Já sou criciumense já. Aqui na rádio a gente reuniu 3 japonesas hoje. É verdade. Dá quase uma embaixada, né? Mas nós já temos já é território japonês, aqui, ó. Recepcionista aqui, a OPEC também, né? Temos a Milene do comercial e agora a Alecoga aqui. Tá bom, tá tudo certo. Somando o trio de japas aqui, as panteras, né? Como é que é pantera em japonês? Me pegou, a Mitico vai saber. Depois do intervalo, nós vamos receber ele, o dentista Maurício Costa, especialista em lentes de contato. Já, não saia daí.